do curso de atualização e análises clínicas do Conselho Federal de Farmácia. Esse é o módulo 3 de Bioquímica Clínica e estamos no tópico avaliação laboratorial do diabetes. No vídeo anterior, nós falamos sobre o conceito, fatores de risco, sinais e sintomas do diabetes, os impactos clínicos microvasculares e macrovasculares e falamos sobre a epidemiologia do diabetes. Nesse vídeo, nós vamos falar sobre a classificação etiológica do diabetes e o diagnóstico laboratorial do diabetes e do diabetes gestacional. O diabetes, ele pode ser classificado etiologicamente em tipo 1, tipo 2, diabetes gestacional e outros tipos de diabetes. Então, não existe só 2 tipos de diabetes, existem vários tipos de diabetes. O diabetes do tipo 1, antigamente chamado de insulino dependente, a gente não pode falar mais isso, há muito tempo que não se classifica mais assim. Por quê? Porque nem sempre ele é o único tipo que é insulino dependente. Então, esse tipo é chamado de tipo 1 em número arábico, também não se usa número romano, e ele é subdividido em tipo 1A e tipo 1B. O tipo 1A, nós temos uma comprovação laboratorial de que o paciente tem autoanticorpos que causam a destruição da célula beta-pancreática. E no tipo 1B, nós temos a deficiência de insulina, mas é de natureza idiopática. A gente não tem comprovação de que exista autoanticorpo envolvido. Normalmente, este tipo de diabetes tipo 1, ele é mais frequente em crianças e adolescentes. O tipo 2, normalmente é mais frequente em pessoas mais velhas, adultos e pessoas mais velhas. O tipo 2, ele é causado por uma perda progressiva da secreção de insulina pela célula beta-pancreática, combinada com uma resistência à insulina. O diabetes gestacional é uma classificação diferente de diabetes, porque só acontece, obviamente, em mulheres que estão grávidas. Durante a gestação, estas mulheres têm grau diferenciado e variado de glicemia, hiperglicemia, e não temos como encaixá-la em nenhum tipo de diabetes que seja prévio, anterior à gestação. Então, é uma hiperglicemia de grau variado que foi diagnosticada durante a gestação, na ausência dos critérios clássicos que encaixariam essa mulher num tipo 1 ou num tipo 2 prévio à gestação. E outros tipos de diabetes, aí tem vários tipos que nós vamos comentar agora. Por exemplo, outro tipo de diabetes, o diabetes que é chamado de diabetes monogênico, quando nós temos um defeito único em algum gene. Então, tem vários genes envolvidos com a glicose, onde esse paciente tem um defeito genético. Então, tem vários reportes já na literatura. São raros, né? 95% é tipo 2, praticamente 5% é tipo 1 e o restante, que é de 0 alguma coisa a 1, 2%, é todos esses outros tipos. Tá? São vários tipos, mas em uma frequência muito, muito menor. O diabetes monogênico é um exemplo. Um outro exemplo são os quadros de hiperglicemia, né, de diabetes induzidos por medicamento. O exemplo mais típico é o uso crônico de corticoide. O paciente tem lúpus e faz uso de corticoide. Ao longo dos anos pode desenvolver uma hiperglicemia, um diabetes que não é tipo 1 e não é tipo 2. É um diabetes induzido por medicamento. Infecções virais também podem estar associadas com esses quadros de hiperglicemia, encaixando o paciente num outro tipo de diabetes, que não é nem tipo 1 nem tipo 2. O vírus da Covid-19, o SARS-CoV-2, tem um potencial diabetogênico interessante. Está sendo estudado se esse vírus também teria esse poder de induzir o diabetes. Ainda, a gente pode ter defeito na ação da insulina.
e aí causando um diabetes. Podemos ter pancreatite, ou seja, uma doença do pâncreas exócrino, né? A gente sabe que o pâncreas tem função endócrina e exócrina. Se nós tivermos um problema exócrino, eu posso eventualmente ter um comprometimento do órgão como um todo e hiperglicemia. Um exemplo bem comum é a pancreatite. E nós podemos ter endocrinopatias, causando uma hiperglicemia secundária, um diabetes secundário a essas doenças, como por exemplo a síndrome de Cushing. Síndrome de Cushing, a gente tem produção aumentada de cortisol, e o cortisol a gente sabe que induz a gliconeogênese e aí aumenta a concentração plasmática de glicose. Interessante, né, nós reforçarmos que nem todo diabetes que acontece na infância e na adolescência é tipo 1. A maioria é, mas existem as exceções. E essas nós temos que tomar um cuidado, né? Porque quando a frequência é pequena, a doença é rara, às vezes pode passar despercebido ou mal diagnosticado. A maioria, como eu comentei, dos tipos de diabetes se encaixam como diabetes tipo 2, uma resistência à insulina, né? Uma perda progressiva da relação da insulina. A outra porcentagem muito menor, né? Mas que representa bastante desse restante de porcentagem é o tipo 1, que é uma ausência, né, da insulina, e temos os outros tipos. Algumas literaturas trazem como DM3, DM1,5, LADA, e essas outras classificações de diabetes, né? Mas lembrando que são raríssimos, uma probabilidade de acontecer muito menor do que tipo 1 e tipo 2. Mas é importante reforçar que podemos estar diante de um MOD, um diabetes monogênico. MOD é da sigla em inglês, que significa diabetes da maturidade acontecendo em jovens. Então, é um paciente que tem algumas características do diabetes tipo 2, mas eles são jovens. Então, vai fazer um estudo genético e descobre que ele tem uma mutação em algum dos genes envolvidos. O diagnóstico do diabetes, ele é realizado apenas com 3 exames. Não existem outros testes laboratoriais que são validados e recomendados pelas sociedades, diretrizes em relação ao diagnóstico do diabetes. Quais são os exames? Glicemia em jejum, é jejum de 8 horas. Glicemia 2 horas após uma sobrecarga de glicose, que é denominado teste oral de tolerância à glicose, ou hemoglobina glicada. É glicada e não é glicosilada. A Associação Americana de Diabetes todo ano publica um grande documento sobre diabetes. E uma das partes desse documento é a classificação e o diagnóstico laboratorial. Então, qual é o critério que nós utilizamos para fazer diagnóstico de diabetes? Nós podemos usar esses 3 testes citados. Primeiro, aqui está em inglês, é glicose em jejum de 8 horas, ou teste de sobrecarga. Então, eu faço uma coleta em jejum, o paciente ele ingere 75 gramas de glicose dissolvidas em 200 ml de água e depois de 2 horas ele vai fazer uma nova dosagem de glicose. Ou eu utilizo o teste da glicação da hemoglobina, né, ou hemoglobina glicada. Esse teste não precisa de jejum, porém, esse teste, ele obrigatoriamente deve ser um teste que é certificado por esse programa NGSP, é um programa de padronização da glicação nacional, né, americano, e ele deve ser também padronizado, certificado pelo programa e padronizado conforme os ensaios semelhantes ao DCCT. DCCT foi um grande estudo que utilizou a hemoglobina glicada para avaliar riscos, né, vasculares em pacientes com diabetes.
Então, o ensaio deve ser padronizado conforme aquele. Isso é muito importante. E eu ainda posso fazer diagnóstico de diabetes com uma glicemia que nós chamamos de glicemia randômica ou ao acaso. É uma glicose que não é em jejum. A pessoa não precisa estar em jejum. Mas a gente utiliza essa abordagem quando se desconfia que o paciente tem diabetes já. Por quê? Porque ele tem sintomas clássicos do diabetes. Então, em pacientes com sintomas clássicos de diabetes, eu posso fazer uma glicemia ao acaso a qualquer hora do dia. E que valor que eu uso para fechar o diagnóstico? Valores maiores ou igual a 200, desde que o paciente tenha sintomas clássicos, né? Poliúria, polifagia, poliptipecia, por exemplo, e a qualquer hora do dia realizou a glicose sem estar em jejum e deu valores maiores ou iguais a 200 miligramas por decilitro, certo? Esses testes aqui, não basta dosar uma vez e se estiverem alterados eu fecho o diagnóstico. Não, o critério é assim. Se eu utilizar a mesma amostra, ou seja, no mesmo dia que o paciente for, eu vou fazer dosagem, eu tenho que ter 2 testes alterados destes 3, ou seja, glicemia em jejum, teste de sobrecarga ou hemoglobina glicada, 2 desses três testes alterados, se eu usar o critério de dosar tudo numa mesma amostra, certo? Mesma amostra, 2 testes alterados. Agora, se eu utilizar o mesmo teste, eu tenho que ter 2 dosagens em dias diferentes, ou seja, em amostras diferentes, usando um teste só. Então, por exemplo, 2 dias em 2 situações próximas, claro, eu tenho o teste de sobrecarga alterado. Ou em 2 dias separados, amostras separadas, eu tenho a glicemia em jejum alterada e assim por diante. Bem, nós temos esses 3 testes, então, validados para fazer diagnóstico. Qual é o valor normal? Glicemia em jejum, o normal é até 99 miligramas por decilitro. E para fechar o critério de diabetes, maior ou igual a 126 miligramas por decilitro. Normal e diabetes. E o meio do termo, né? Entre 100 e 125. São aquelas pessoas vulgarmente conhecidas como pessoas com pré-diabetes. Ah, eu sou pré-diabético. É uma pessoa, na verdade, que está em risco aumentado. Ela não necessariamente será uma pessoa com diabetes. Se ela controlar, depende de uma série de fatores, né? Controlar estilo de vida, alimentação, atividade física. Mas é uma pessoa que tem uma chance muito grande de desenvolver diabetes ao longo dos anos. Tem clínico que o paciente sendo pré-diabético, depende do valor, eles podem utilizar um limite de decisão para usar ou não terapia medicamentosa oral, por exemplo. Então, mesmo não sendo um paciente com diagnóstico de diabetes, alguns clínicos, quando pegam um paciente com critério para risco aumentado de diabetes, eles já iniciam uma terapia farmacológica. Em relação ao teste de sobrecarga, o normal é que 2 horas após a sobrecarga esteja até 139 miligramas por decilitro. Para fechar critério de diabetes, após 2 horas da sobrecarga, com 75 gramas de glicose, o valor tem que dar maior ou igual a 200 miligramas por decilitro. E usando a hemoglobina glicada, o normal é até 5,6. Abaixo de 5,7, ou seja, até 5,6 é normal, para dizer que é diabetes, maior ou igual a 6,5%. Lembrando que o intervalo a gente considera como risco aumentado. E cada um desses testes vai dar uma informação diferente para o médico. Então é muito importante saber que teste solicitar conforme o que você quer definir. Para diagnóstico, os 3 testes servem. Agora, eu gostaria de verificar qual é a glicemia média do paciente. O quanto ele tem em média de glicemia a médio prazo, nos últimos 2, 3 ou 4 meses.
Hemoglobina glicada que vai dar essa informação. É a glicação da hemoglobina. O teste de sobrecarga vai avaliar o quê? O metabolismo da glicose. Eu dou uma sobrecarga de glicose e eu quero ver a ação hormonal, a regulação hormonal dessa glicose. O teste de sobrecarga faz isso muito bem. E a glicemia em jejum é uma foto do momento. É a concentração glicêmica naquele momento. Ela não dá informações maiores além daquilo. Então, é muito importante saber o que eu quero tirar de informação de cada teste. Em relação ao critério de diagnóstico para diabetes gestacional, a gente utiliza valores um pouquinho diferentes. Depende da entidade, da organização ou da associação, os valores de corte mudam. Vamos utilizar aqui o valor de corte atendido, utilizado pela Sociedade Brasileira de Diabetes, que se baseia em algumas outras entidades, como, por exemplo, a Associação Americana de Diabetes. Nós utilizamos como valor de corte após o teste de sobrecarga, certo? Jejum 92, notem que não é 99, como no critério de diabetes que não é gestacional. 92 em jejum, 1 hora 180 e 2 horas 153. Esse é o padronizado pela diretriz. Certo. Como é que é feito então esse diagnóstico do diabetes mellitus ou diabetes gestacional? Na primeira consulta do pré-natal, a mulher vai realizar uma glicemia em jejum, certo? Se a glicemia em jejum der maior ou igual a 92 e menor do que 126, já temos critério para diabetes gestacional. Se o valor der maior do que 126, então provavelmente essa paciente já tinha diabetes e pode ser que não soubesse. A gente chama isso de diabetes manifesto, não é gestacional. Ou realizou uma glicemia ao acaso, não estava em jejum e deu maior ou igual a 200 ou uma hemoglobina glicada maior ou igual a 6,5. Isso já fecha, são os critérios que a gente sabe que é para diagnosticar diabetes. Então, se ela já tem esses critérios, ela já tinha diabetes. Não é uma diabetes gestacional que está acontecendo durante a gestação. Agora, se nessa primeira consulta a glicemia em jejum for menor do que 92, vai repetir esse teste na 24ª ou 28ª semana de gestação. É lá que a gente vai repetir e com o teste de sobrecarga. Vou dar sobrecarga para essa paciente e aí eu dosei antes, da sobrecarga, jejum, 1 hora após a sobrecarga e 2 horas após a sobrecarga. Notem que são os mesmos valores preconizados na tabela que eu mostrei anteriormente. Valores maiores ou iguais a 92 ou valores 1 hora após a sobrecarga, maior ou igual a 180 ou valores 2 horas após a sobrecarga, maior ou igual a 153, já é critério para diabetes gestacional. Basta uma destas medidas estar acima do valor de referência, a gente tem diabetes gestacional, certo? Então, aqui nós encerramos os critérios de diagnóstico de diabetes e diabetes gestacional. Vamos falar agora um pouquinho sobre os exames utilizados para fazer o diagnóstico. Glicemia, a glicose em jejum, teste de sobrecarga e hemoglobina glicada. Bem, quais são as vantagens e desvantagens? Todos têm uma vantagem e uma desvantagem. Vantagem da glicemia é que talvez seja o teste mais fácil de se fazer no laboratório. Está bem estabelecido, tem os critérios de qualidade, reproduz muito bem, independente da marca do kit. É um exame muito simples, tanto é que o paciente faz em casa, Podemos fazer nas farmácias. É o exame mais simples da bioquímica. Fácil de dosar, barato, já tem um bom valor de corte estabelecido na literatura. Maior ou igual a 126, lembre, ou na mesma, em 2 dias diferentes, ou junto com algum outro teste alterado na mesma amostra. Já é critério de diagnóstico.
Qual é o problema da glicemia em jejum? O jejum precisa de jejum de 8 horas. A amostra, depois de coletada, ela vai sofrer glicólise. Por quê? Você coletou, no sangue tem leucócito, tem células, isso tudo consome glicose. Mesmo quando se coleta com tubo de fluoreto, que é para inibir a glicólise, essa inibição ela demora de 20 a 30 minutos para começar. Então, neste período, pode acontecer glicólise sim in vitro, tá? Professora, o que seria melhor fazer nessa situação? Eventualmente, coleta num tubo sem anticoagulante, sem o fluoreto, espera coagular, isso leva em torno de 10 minutos, e centrifuga a amostra e separa o soro do resto do sangue, que daí não há esse consumo, essa glicólise. Seria uma opção. Ele é menos sensível do que o teste de sobrecarga, né? E a gente tem que entender que todo teste de laboratório tem variabilidade biológica. Isso significa o quê? Eu posso ter a mesma dosagem sendo feita da mesma forma várias vezes em mim e pode ter uma variabilidade, que é minha, biológica. Ainda eu posso ter a variabilidade biológica se eu comparar com outra pessoa, né? Eu tenho a intrapessoal e a interpessoal. Eu comparando com outra pessoa, vai haver uma variabilidade biológica, embora nós dois sejamos normais para a glicemia. O teste de tolerância à glicose, ele é bem sensível, né? Precocemente ele consegue mostrar alterações glicêmicas, mas ele tem alguns problemas, alguns inconvenientes. Primeiro, o líquido que o paciente ingere, não é administrado, ele ingere, ele é muito doce, é uma concentração muito grande de glicose que não é palatável, não é agradável. Então, muitas pessoas não conseguem finalizar a tomada desse líquido, acabam vomitando e o teste tem que ser interrompido, não pode continuar. Né? Não pode continuar, a pessoa tem que voltar outro dia. Ele é mais demorado, obviamente, porque eu tenho que fazer a coleta em jejum, administrar, ingerir o líquido e aí 2 horas só depois que eu vou fazer uma nova coleta. Então, consome tempo e tempo é dinheiro. Então, isso vai fazer um custo elevado para o local, né, para o laboratório. E em alguns lugares, as pessoas não padronizam a carga da glicose. Compram a glicose, querem misturar numa água, né? Sem comprar o reagente comercial, o produtinho comercial. Isso aí pode fazer uma interferência importante no teste. E ele não reproduz muito. Embora ele seja sensível, ele não reproduz. Bom, você pode fazer várias vezes, sempre vai dar resultados diferentes, né? Às vezes significativamente diferentes. Hemoglobina glicada, ela, como vantagem, eu acho que a principal vantagem é que ela não precisa de jejum e ela consegue verificar uma média glicêmica de alguns meses anteriores à coleta. É uma vantagem porque, principalmente no paciente que já tem diagnóstico de diabetes, ele já tem esse diagnóstico, então você usa esse marcador para monitorar o paciente. Você vai perceber que muitas vezes a glicose fica boa, porque é a falta do momento. Ele capricha na hora de fazer o exame e a hemoglobina glicada não. Porque pega a média de glicação, né? O quanto tinha de glicose ao longo dos meses anteriores à coleta. A desvantagem é que a gente vê por aí muitos kits, né? Muitas formas de realizar hemoglobina glicada que não são certificadas pelo NGSP e não são rastreáveis ao estudo DCCT. Outras interferências, dependendo do sistema analítico, é que algumas hemoglobinopatias podem confundir a dosagem, né? Porque a hemoglobina também. E essas hemoglobinopatias não são muito bem entendidas, compreendidas pelas automações. As novas, elas são muito melhores, né? Já consegue eliminar essas interferências. Tá? Mas a anemia, por exemplo, uma anemia ferropriva, ela acaba tendo um eritrócito que circula mais do que 120 dias, então pode causar um valor erroneamente alterado. Né? Lembrando que hemoglobina glicada varia muito menos que glicose, que varia menos do que o teste de sobrecarga. Para quem não lembra,
Aí está a representação de uma molécula de hemoglobina e a gente tem hemoglobina, da hemoglobina A, né? A hemoglobina A é quase que toda a hemoglobina presente no adulto. A gente tem um pouquinho de A2 e muito, muito pouco de hemoglobina fetal, né? A F. Mas nós temos a hemoglobina A com duas cadeias alfa e duas cadeias beta. Aí vem o nome HbA1c. Eu quero dosar a hemoglobina A1 e a gente tem vários tipos de A1. A gente tem A1A1, A1A2, A1B e A1C. Tá? Por que nós dosamos a HbA1c? Porque é glicose que se liga a esse tipo de hemoglobina. As outras são outros tipos de açúcar. Nos interessa a glicose, é por isso que a gente dosa HbA1c. Tá? E o que é a glicação? A glicação é essa adição que não é enzimática, por isso que não é glicosilação. Glicosilação, sim, tem processo enzimático envolvido, aqui a gente não tem, é só uma adição. O açúcar adiciona, se liga ali, ali na N-terminal, e esta reação ao longo do tempo ela se torna indissociável. Vejam, temos aqui a hemoglobina, temos aqui a molécula da glicose. Vai se passando dias, né? Quanto mais glicose tiver, mais se liga aqui, ó, essa parte N-terminal da proteína, hemoglobina, e aí, com o passar do tempo, essa ligação ela vai se tornando irreversível. Até aqui reverte, daqui para frente é irreversível. Aí a molécula já está danificada de proteína porque há a glicação. A gente chama isso de produto final de glicação avançada, né? São os AIDs, produtos finais de glicação avançada. Temos que tomar um cuidado, né, com as fontes de variação, com os interferentes nas dosagens de hemoglobina, porque a gente quer a hemoglobina A1C, mas existem variantes hemoglobinas. Né? A gente sabe que tem várias hemoglobinopatias ou hemoglobinas mesmo variantes. Então temos que tomar cuidado com resultados falsamente elevados ou diminuídos. Como eu comentei, na anemia ferropriva, a hemácia ela circula mais que 120 dias. Então, existe uma glicação se sobrepondo ali, porque aquela hemácia já não foi capturada, ela continua circulando e vamos computar a glicação dela ao longo de 4 meses. Então, a gente tem resultados falsamente aumentados de hemoglobina glicada. E se a gente pensar num paciente que tem anemia hemolítica, a hemácia rompe antes, né? Sai fora a hemoglobina, depois vai virar até bilirrubina. Então, neste caso, a gente tem um resultado que é falsamente diminuído, certo? Então, a gente tem que pensar que isso é uma interferência e que hemoglobinopatia homozigótica, ou seja, os dois alelos do gene lá estão com alteração, a gente não vai ter hemoglobina A1, então não adianta fazer dosagem, tá? Tabagismo pode interferir, vitamina C porque causa uma antioxidação a reação de produto de glicação avançada, ela vai estar prejudicada porque eu não quero estresse oxidativo, né? É um antioxidante isso daqui, então pode alterar e interferir. E para ilustrar, vamos pensar que uma pessoa que tem diabetes, a gente tem um cromatograma da análise laboratorial, onde a gente tem aumento do pico que se refere à hemoglobina glicada. Esse paciente estava com 12,9% de hemoglobina glicada. Vejam a comparação com esse outro paciente que não tem diabetes, mas ele é heterozigoto para beta-talassemia, então olha os picos diferentes que nós temos, né? Então a gente tem um pico diferente. E um heterozigoto HbS, por exemplo, né? A gente tem aqui um pico dessa hemoglobina variante.
Bem, nessa aula a gente falou então sobre a classificação do diabetes e o diagnóstico laboratorial do diabetes e do diabetes gestacional. Na próxima aula, nós vamos finalizar esse tópico, né, de avaliação laboratorial do diabetes com alguns outros marcadores glicêmicos.